Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shrikanda Shekhara Ismerahasare Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Pasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Primeiramente, não gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribhradikacharya Ashtottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitarila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribhradikacharya Ashtottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro, o qual nós lemos, meus amados mestres, e também a todo o Shri Pano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres. Hoje, falando sobre Shripad Krishna Keshava Brahmachari. Determinação hereditária. Shripad Krishna Keshava Brahmachari me contou a seguinte história sobre como ele se tornou um residente em Sridham Mayapur e como o seu pai, Sri Diparamadasa Gobuddha, tentou trazê-lo de volta para casa. Então, abre aspas. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos de idade e estava na 7ª série, eu fui com um grupo de pessoas da minha vila para ter o darshana de Sri Navadvip Dhama. Durante a nossa visita, eu me encontrei com Srila Prabhupada. E eu fiquei tão apaixonado, encantado por ele, que eu me recusei voltar para casa. Ao invés disso, eu decidi ficar em Mayapura e me juntar à mata. Apesar da minha pouca idade, Srila Prabhupada me deu Harinama e Mantra Diksha. Eu era o filho caçula do meu pai, e ele tinha 10 filhos. Quando a informação chegou lá na minha vila de que eu tinha ficado para trás em Mayapur,
meu pai imediatamente partiu para o Dhamma para me resgatar. Naquela época, Sridham Navadip Parikrama estava acontecendo, com milhares de peregrinos, né, participando. Então, quando o encarregado da Shri Chaitanya Mata foi informado de que meu pai havia chegado, ele o tratou com muito respeito, né, e deu-lhe um local para que ele ficasse ali na mata. Enquanto ele permanecia na mata, meu pai pôde receber o darshana de Srila Prabhupada, né? E ele ficou impressionado tanto com o seu comportamento, né, com o seu Harikatha, né, o Harikatha dos sannyasis, dos brahmacharis também, e ficou muito impressionado, né, com o fato de vários eruditos, né, nascidos em famílias de alta classe, estavam ali, né, decididos firmemente a seguir o princípio e oferecer o princípio de oferecer respeito aos demais sem esperar nada em retorno. Ele me disse: eu nunca imaginei que um local como esse pudesse existir, onde todos falam sobre assuntos espirituais e nunca sobre nada mundano, onde ninguém deseja nenhum tipo de benefício mundano, mas ao contrário, cultiva o desejo de servir. Quando pessoas renunciam aos prazeres mundanos para viver de acordo com uma filosofia simples, porém elevada, né, e onde a verdade misteriosa da alma, né, é revelada um para o outro, né, uma após a outra, né? As verdades, né, misteriosas da alma são reveladas umas após as outras, após a outra. O seu coração, então, derreteu em gratidão. E ele disse: Keshava, meu filho, você me abençoou por me mostrar este local. O que então dizer de aceitá-lo? Eu nunca ouvi, né, que esta forma de vida humana foi feita para adorar o Bhagavan, Deus. E agora que eu vim a saber, nesta minha idade avançada, eu irei executar o bhajana, né, para o que resta da minha vida. E eu também irei me abrigar nos pés de lótus do seu Guru. E quando ele misericordiosamente concordar com isso, né, aceitarei mantra diksha dele. Por favor, leve até ele esta minha mensagem. Então eu lhe disse: você come carne e peixe e ainda fuma, né? Além de ter que abandonar tudo isso, você deve também deixar cebola, alho, antes de aceitar a Diksha e Harinama. E o pai respondeu: vou abandoná-los agora mesmo nesse instante. Tudo isso são coisas muito pequenas, né, para se deixar de lado com o intuito de receber algo muito mais elevado. E eu perguntei: você está certo disso? Você tem certeza? Será uma grande ofensa se você aceitar os mantra diksha, o mantra diksha, simplesmente por uma empolgação, né, e voltar a consumir essas coisas no futuro. E o meu pai me garantiu: eu compreendo profundamente a gravidade
né, de fazer um voto diante de uma personalidade exaltada. Confia, né? Quando eu digo porque isso vem da minha mente e não vem da minha emoção. Eu pensei sobre isso com muito cuidado. Então, enquanto eu esperava pelo momento mais apropriado de suplicar aos pés de lótus de Srila Prabhupada, né, em nome de meu pai, e explicar o seu passado, sobre o seu passado, né, e dizer que ele havia mudado a sua cabeça, né? Meu pai viu que um grupo de devotos estava ali raspando a sua cabeça, esperando para receber o mantra Diksha. Então, imediatamente, ele foi até lá, né, e raspou a sua cabeça. E depois ele se sentou junto com os respectivos candidatos à iniciação. Quando um servo informou a Srila Prabhupada da situação, Srila Prabhupada disse: determinação é o atributo mais importante, né, necessário para se receber Diksha. Eu certamente irei concedê-lo este favor. E assim então aconteceu. Srila Prabhupada deu mantra Diksha para o meu pai naquele dia. Quando meu pai deixou Siddham Mayapur, ele me disse: Keshava, embora eu tenha vindo para te levar de volta, o oposto ocorreu, né? E eu acabei, na verdade, me rendendo aqui. Meu corpo talvez esteja indo, mas eu permanecerei eternamente aqui com o meu coração. De modo surpreendente, daquele dia em diante, meu pai nunca mais comeu, nunca mais consumiu nenhuma daquelas substâncias proibidas. Ao contrário, ele passou o resto da sua vida cantando Harinama, os seus Dikshas mantras e várias orações e canções, né, e se ocupou em atividades favoráveis a Bhakti. A determinação do pai dele, agora já Srila Bharati Maharaj concluindo, a determinação, né, de seu pai personifica, a forte determinação vista em seu pai também era visível na vida de Krishna Keshava Brahmachari, da mesma maneira. Interessante, né? Isso demonstra quando o Sukriti ele está pronto para desabrochar, né? Dar frutos, né? Ou germinar, que seja, ou frutificar, não importa, a pessoa simplesmente abandona todos os maus hábitos de uma hora para outra. Tá? É como se fosse um milagre, né? Mas na verdade não é um milagre. Isso é um acúmulo, né, de Sukriti que vem vida após vida, e chega uma hora que quando você atinge um certo nível, aí você consegue realizar aquela ação. Claro que existe a possibilidade também de uma misericórdia sem causa do mestre, né, ou de Krishna, mas isso é raro, isso é bem raro. De modo geral, a coisa vai no caminhar da própria entidade viva, né, que vai fazendo o seu Sukriti, né, vida após vida. Então você vê o pai dele, ele fez muito Sukriti nas vidas passadas, e mesmo que naquela vida ele tivesse muitos anos mantido um comportamento inadequado, foi só ele chegar no Dhamma, né, ver o devoto puro, fazer um pouco de Bhakti, né,
e automaticamente mais Sukriti foi gerado, e aí foi o suficiente para que ele pudesse ter fé para receber a iniciação. Tem um verso que diz: Satsanga prapate pumbi sukritei purva sanchite. Tá? Quando você consegue Sukriti em diferentes nascimentos, é suficiente, você alcança Sadhu Sangha. Tá? Então, Sadhu Sangha é o resultado do Sukriti. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prabhate Pumbir Sukritei Purva Sanchite. O resultado do Sukriti acumulado é Sadhu Sangha. Não é simplesmente mais Bhakti. Não. Sukriti de verdade te leva a Sadhu Sangha, porque só Sadhu Sangha é capaz de fazer continuar pelo caminho de Bhakti, né, e deixar de fazer Sukriti mais. É necessário fazer Bhakti. Bom, próximo tópico. Atenção é a chave do sucesso no serviço. Imediatamente após Sripad Krishna Keshava Brahmachari receber Harinama e Diksha de Srila Prabhupada, ele começou então a prestar diversos serviços na mata. Ele era particularmente ávido em assistir, né? Assistir no sentido de ajudar, né, com a cozinha de Srila Prabhupada, né, cortando e preparando vegetais, comprando ingredientes, lavando as panelas, né, ou limpando a cozinha. Certa vez, enquanto Srila Prabhupada e seu grupo de pregação, né, o que incluía o seu cozinheiro, estavam vindo de Mumbai para Calcutá, o cozinheiro de Srila Prabhupada ficou preocupado, né, porque não poderia talvez chegar, né, a tempo para providenciar a prachada de Srila Prabhupada, né, quando Prabhupada chegasse lá. Talvez, né, não desse tempo de cozinhar e tudo mais. Então, quando Srila Prabhupada e todo o seu grupo, né, chegou lá na mata, Sripad Krishna Keshava Brahmachari já tinha cozinhado e deixado tudo preparado para ser servido a Srila Prabhupada. Quando o cozinheiro viu tudo aquilo preparado por Sripad Krishna Keshava Brahmachari, ele ficou surpreso, né? Além do que ele mesmo podia acreditar. E eles estavam praticamente idênticos àqueles pratos que eram frequentemente preparados para Srila Prabhupada. Então, após Srila Prabhupada honrar a prachada, o seu cozinheiro lhe disse que Sripad Krishna Keshava Brahmachari havia preparado todos aqueles pratos naquele dia. E Srila Prabhupada disse: sério? Eu não podia dizer, né? Eu não poderia dizer isso, né? Você por acaso o ensinou a cozinhar? E o devoto respondeu: não, eu nunca ensinei ele a cozinhar, mas ele apenas me ajuda na cozinha, né, sempre que ele pode. Então Srila Prabhupada chamou os padres Krishna Keshava Brahmachari e lhe perguntou: onde você aprendeu a cozinhar? E ele respondeu, observando com muito cuidado o seu cozinheiro todos os dias. E Srila Prabhupada disse: é certo que você será muito bem sucedido em qualquer coisa que você se dedique com a sua total atenção ou o seu desejo de aprender. Você deve continuar assim, né? Aprendendo os
principais princípios, né, do bhajana. Assim, você com certeza alcançará auspiciosidade. Após esse incidente, Sripad Krishna Keshava Brahmachari passou a cozinhar para Srila Prabhupada de vez em quando, e sempre distribuía os remanentes de Srila Prabhupada para quem quer que lhe pedisse. Ele costumava dizer: Srila Prabhupada sempre comeu muito pouco, né? Eu percebi isso sempre que eu lhe servia prashada, né? E sempre parecia que havia a mesma quantidade de comida deixada no prato, né, para ele todas as vezes. Próximo tópico. O braço direito de Guru Maharaj. Quando distúrbios excessivos, né, que ocorreram após o desaparecimento de Srila Prabhupada fizeram com que a missão da Gaudiya Mata se dividisse em dois grupos, duas facções. Guru Maharaj então assumiu, né, a Shri Chaitanya Mata em nome de Kunja Bihari Vidyabhusana Prabhu. E muitos dos seus irmãos espirituais insistiram, né, pedindo que ele aceitasse receber sannyasa e começasse então a fazer discípulos. Mas ele se negou a fazer isso inúmeras vezes. Foi Sripad Krishna Keshava Brahmachari que influenciou Guru Maharaj a finalmente aceitar a proposta dos seus irmãos espirituais, dizendo: Srila Prabhupada deixou para trás uma missão muito grande. Ele disse para Guru Maharaj: como o serviço, né, dessa missão continuará de maneira adequada, né, se uma pessoa qualificada como você se recusar a aceitar discípulos? Se você começar a dar iniciações, eu aceitarei a responsabilidade de trazer, né, várias pessoas para se iniciarem com você. Então, recebendo o apoio do seu querido irmão espiritual, Guru Maharaj concordou em aceitar discípulos. Um tempo mais tarde, Sripad Krishna Keshava Brahmachari levou o Guru Maharaj para Assam, onde, por seus esforços incansáveis, a pregação de Guru Maharaj foi muito bem sucedida. Atraídos e inspirados, né, pelas explicações de Krishna Keshava Brahmachari sobre os ensinamentos imaculados de Srila Prabhupada, muitas pessoas se abrigaram nos pés de lótus de Guru Maharaj. E muitos desses novos devotos, inclusive, se tornaram renunciados e se juntaram à Mata. E mais tarde, Guru Maharaj também lhes concedeu o sannyasa. Guru Maharaj, ele considerava Shri Krishna Keshava Brahmachari como o seu braço direito. E ele tinha especial afeto por ele. E tinha, né, um afeto especial por ele. Os devotos que se abrigaram na Shri Chaitanya Gaudiya Mata devem permanecer, né, eternamente endividados com Shri Krishna Keshava Brahmachari. Próximo ponto.
uma resposta adequada a críticas. Certa vez, Srila Bhaktivilasa Tirtha Goswami Maharaj, Sri Krishna Das Babaji Maharaj, Sripada Sundara Gopal Prabhu, Sripada Tulananda Brahmachari e outros discípulos de Srila Prabhupada estavam na estação de Sialda, em Calcutá. Sripada Krishna Keshava Brahmachari, que estava então residindo na Shri Chaitanya Gaudiya Mata, estava também ali na mesma estação, mas um pouco afastado de onde esse grupo estava. Então alguns deles chamaram Sripada Krishna Keshava Brahmachari para se aproximar e então perguntaram: Keshava, como você está? E ele respondeu: estou bem, muito bem. E eles então perguntaram de novo: Keshava, como você está? E ele respondeu: estou extremamente bem. Então, alguns daqueles irmãos espirituais que estavam ali, começaram a comentar entre si de maneira bastante, vamos dizer, empolgada, dizendo: vejam só, embora ele deixou a mata fundada por Srila Prabhupada, que é o seu próprio Gurudeva, ele ainda diz que está muito bem. Então, ouvindo estas palavras, Krishna Keshava Brahmachari, com muita calma, disse: se eu continuasse vivendo com vocês, eu apenas ouviria que vocês são os únicos que estão fazendo bhajana e que ninguém mais é capaz de servir de maneira apropriada. Eu seria, então, motivado a classificar os outros como não devotos. E eu, então, me tornaria um especialista em Vaishnava Ninda, ou seja, blasfemar os Vaishnavas. Felizmente, ele continuou, eu fui salvo, eu fui salvo desse grande perigo, residindo então com Sripada Madhava Maharaj. Com ele, eu me mantenho imerso na prática de Bhakti, seguindo os princípios, o princípio que considera todos como sendo honráveis e eu mesmo como sendo miserável. Então, para reafirmar, sim, eu estou extremamente bem. O que você tem a dizer sobre isso? Então alguém disse de lá, respondeu: ouça, Srila Prabhupada abençoou Srila Tirtha Maharaj, dizendo que você alcance auspiciosidade abundante. Ele deu por acaso essa benção para Sripada Madhava Maharaj? Então Krishna Keshava Brahmachari respondeu: ninguém pode abençoar o mestre das artes, dizendo, um mestre das artes dizendo: eu o abençoo para que você se torne um mestre das artes. Tal bênção, para aqueles que já alcançaram aquela meta em particular, aquela qualificação em particular, se torna inútil. Portanto, a razão pela qual Prabhupada não concedeu essa bênção de alcançar a auspiciosidade abundante para Sripada Madhava Maharaj é porque ele já estava vivendo em abundante auspiciosidade.
Então, se nós pensarmos bem, por que Srila Prabhupada deu essa bênção para Tirtha Maharaj, Tirtha Maharaj, é porque com certeza ele precisava, porque ainda não estava vivendo em auspiciosidade. Bom, a resposta muito pesada que Krishna Kesha Brahmachari deu, mas que reflete a verdade, né? Bom, isso faz parte de algumas disputas que ocorreram quando Srila Prabhupada partiu desse mundo, né? E, enfim, os devotos não são puros, né? Todos, né? A grande maioria, né? Não é devoto puro. Então, é um momento difícil em que eles se veem cercados de muita opulência, cercados de muito poder, né? Uma missão muito grande. E tudo isso mexe com as pessoas, né? Mas o fato é que aqueles que têm sinceridade e qualificação, eles simplesmente buscam outros caminhos, né? E não querem permanecer numa associação onde Vaishnavas são constantemente criticados, né? Onde disse que só aqui, né, é que se faz bhakti em nenhum outro lugar, né? Nós somos os escolhidos e os outros não. Enfim, dessa maneira é melhor que você se afaste e busque um local mais favorável para a prática do seu bhajana com pessoas, com devotos humildes, né, que têm o sentimento de que todos estão fazendo bhakti menos ele, né? Bom, próximo ponto. Um ponto incompleto, né, é um ponto mal compreendido. Ao convite de Guru Maharaj, muitos discípulos de Srila Prabhupada vieram então participar do festival anual, né, da Chaitanya Gaudiya Mata de Calcutá. Um dia, já bem no final da reunião, Guru Maharaj pediu a Shripada Krishna Keshava Brahmachari para falar. Então, no seu discurso, ele disse: de acordo com a filosofia, o Vaishnava que fala, né, o Vaishnava que vai discursar, de acordo com a nossa filosofia, todos os Vaishnavas que falaram hoje, né, né, sentados aqui nesse palco, eu posso dizer com toda certeza que, mesmo sentados no palco ou no chão, eu posso dizer com toda certeza que nenhum deles alcançou o Bhagavan. As escrituras dizem: Jodi hoy samjog tabe na hoy viyog, Jodi hoy viyog tobe na take pran. Se há um encontro, não pode haver separação. Se há separação, então não pode haver vida. Então não se pode permanecer, né, vivo. Portanto, o fato de que todos estão aqui hoje reunidos mostram sinais de vida é uma prova de que nenhum deles encontrou com o Bhagavan. Se eles tivessem realmente encontrado com o Bhagavan, eles não seriam capazes de manter as suas vidas diante da separação, né, do Senhor. Uma frase pesada, uma frase de efeito, né, muito grande, que coloca em xeque inclusive o próprio Acharya, né, que está ali iniciando, que é a Shripada Madhava Maharaj,
né? Então, depois da prachada da noite, Sripad Bhaktivikasa Rishikesh Goswami Maharaj, o discípulo de Srila Prabhupada, deu uma bronca, né, em Sripad Krishna Keshav Brahmachari na frente de todos os irmãos espirituais. Ele disse: foi inapropriado, né, questionar, né, se as pessoas que estavam ali sentadas naquele palco tivessem ou não alcançado Bhagavan. Todos nós iremos aceitar discípulos, né? E isso foi muito tolo, né? Então dizer, fazer tal afirmação na frente dos nossos seguidores. E este Padre Krishna Keshav Brahmachari respondeu: isso apenas aconteceu porque me foi dado apenas tempo suficiente para que uma pessoa simplesmente pudesse fazer as invocações, né, do início da fala. Então eu apenas tive tempo de apresentar um aspecto, né, deste assunto que é multifacetado, né? E quando o sino tocou, indicando que eu deveria concluir, né, eu simplesmente encerrei. Mas eu não havia terminado de explicar o que eu queria. Se me fosse dado tempo suficiente, se me for dado tempo suficiente amanhã, eu poderei explicar, né, o restante. Bom, no dia seguinte, quando o Guru Maharaj pediu para Krishna Keshav Brahmachari falar, ele então narrou uma história. Abre aspas. Certa vez, um pintor foi solicitado para pintar um aviso no muro, né, que dizia Ekane Peshab Koribenna, ou seja, não urine aqui, né? Não faça urina aqui. Então ele pintou as primeiras 3 palavras, né? Ekane Peshab Koribenna. Ekane significa aqui, Peshab é urina e Koribenna é fazer. Então, ou seja, faça, urine aqui, né? E ele não teve tempo de, né, terminar de escrever e foi obrigado a parar, né, a sua pintura. Naturalmente, as pessoas começaram a urinar naquele local, né, pensando, né, que eles tinham permissão para fazer isso. E assim o patrão ele deu uma bronca no pintor, né, que respondeu: mas senhor, não é a minha falha, né, não é culpa minha. Ficou escuro antes que eu pudesse terminar, né, mas não se preocupe, né, hoje, assim que o sol raiar, eu irei imediatamente pintar a última palavra, né, que era o não, né, e assim completar aquele aviso. Então, um incidente similar, né, ocorreu quando eu falei ontem. Então, hoje eu vou concluir, né, o que faltou do meu discurso. Os devotos sentados aqui no palco, diante de todos vocês, né, são como pessoas ricas, porém modestas, né, que dizem não ter dinheiro. Embora eles digam na prema gandosti, né, eu não tenho sequer um pouco de prema, né, não pensem, né, que eles não alcançaram o Bhagavat Prema.
Da mesma forma, nós devemos entender que quando um pobre, né, quando a pobreza de um homem, né, não representa uma expressão de humildade, mas a verdade de fato, né, nós devemos então ajudá-lo. Né? As pessoas que estão sentadas ali no palco, hoje, com certeza se encontraram com o Bhagavan. É simplesmente, né, é somente pela potência inconcebível do Senhor, né, que eles são capazes de sobreviver, né, a esta fatal e insuportável separação. O próprio Bhagavan pessoalmente mantém a vida daqueles para que eles possam continuar trazendo, né, muito prazer para Bhagavan, né, servindo neste mundo. Este princípio de que viver representa uma ausência de Bhagavata Prema não pode se aplicar para personalidades autorrealizadas, né? Isso simplesmente se aplica para almas condicionadas como nós. Então ele se retratou no sentido de dizer que mesmo eles sentindo essa separação, porque eles de fato se encontraram com Bhagavan, né, mas não morriam de saudade, é porque o próprio Bhagavan, o próprio Krishna, mantinha a vida deles para que eles pudessem fazer o serviço deles. Isso aconteceu com as gopis. Né? Quando Krishna saiu de Vrindavana, as gopis ficaram à beira da morte, porque elas não conseguiram tolerar aquela separação. Mas elas não morreram porque o próprio Krishna manteve o ar vital delas circulando, tá? E assim, né, elas sobreviveram. Né? Mas por elas mesmas, elas teriam morrido, né, desde o primeiro dia. Próximo ponto. A passagem final do seu pai, um devoto puro. Em 1956, um ano depois de eu me abrigar em meu Guru Maharaj e me juntar a Shri Chaitanya Gaudiya Mata, Guru Maharaj me levou para o Brajamandala Parikrama, né, em Vrindavana. Lá eu ouvi de Shripad Krishna Keshava Brahmachari que o pai dele havia abandonado o corpo, né, e que o seu irmão havia lhe dado 50 rúpias, né, para servir os Vaishnavas em um festival em homenagem ao pai. Com aquele dinheiro, o Shripad Krishna Keshava Brahmachari comprou e distribuiu 40 quilos de rabri, que é um doce feito de leite condensado. Naquele dia, eu pude testemunhar como devotos que muitas vezes esnobavam qualquer coisa servida, né, em memória de pessoas falecidas, aceitarem com muita alegria aquele rabri, né, dizendo: comer algo oferecido em homenagem a não devotos, né, que faleceram, né, implica em receber pecados daquela pessoa. No entanto, de acordo com as bênçãos de Mahaprabhu concedidas na ocasião
do festival do desaparecimento de Srila Haridas Thakur, né, qualquer um comete uma ofensa se não aceitar aquela prachada distribuída, né, em homenagem àquele devoto puro que partiu. De fato, a nossa devoção ela simplesmente aumenta se aceitarmos aquela prachada, né? Ou seja, muitas pessoas, quando um parente falece, eles vão nos templos e fazem uma doação e querem que uma prachada especial seja oferecida, né, para os devotos, né, para as deidades, etc. Mas muitos brahmacharis e sannyasas eles não comem quando alguma coisa é cozinhada em homenagem a pessoas que faleceram, né? Pessoas comuns, no caso. Mas se forem devotos, aí sim, eles devem honrar aquela prachada porque ela é muito auspiciosa, né? Então Srila Bharati Maharaj continua dizendo: a maneira como eu vi, né, os brahmacharis e sannyasis, discípulos de Srila Prabhupada, honrando, né, com muito carinho aquela prachada, naquele dia confirmou, né, que eles de fato reconheciam, né, o pai biológico de Sripad Krishna Keshava Brahmachari como sendo um devoto puro de Bhagavan. Aqui a palavra devoto puro, né, não está sendo utilizada para indicar que o pai dele era um Mahabhagavata, ou um devoto da mais alta classe. Não, devoto puro significa aquele devoto que tem, primeiro, um mestre espiritual fidedigno, que é o Mahabhagavata, um devoto que segue os princípios de Bhakti pura, de Shuddha Bhakti, um devoto que mantém a sua prática de maneira pura também, né, que segue os princípios, que mantém um sadhana apropriado, tá? Então, isso é chamado devoto puro também, tá bom? Então, assim, termina esse ponto. Bom, então vamos encerrar aqui e continuamos então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.